Gente, vamos aqui para a resolução de custos com a última folha que a Renan me passou. Ela fala assim: uma empresa produz e vende normalmente cerca de 4.000 unidades de seus produtos por mês. As informações mais relevantes sobre as atividades da organização são apresentadas nas tabelas a seguir. Geralmente, ele segue um padrão em todos os exercícios que ele passa para a gente. Então, a partir desse padrão, tem como a gente meio que fazer um esquema de resolução dos exercícios, porque são os mesmos questionamentos na maioria das vezes. Então, eu acho que isso é bem provável que caia na prova. Então, eu vou resolver essa questão aqui dos fogões, micro-ondas, lavadora e refrigerante. Enfim, vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente pode perceber na folha é que ele dá uma tabela com preços de volumes normais. Só um minuto. Preços de volumes normais. Ele dá uma tabela de padrão físico de matéria-prima e mão de obra direta. Ele dá uma tabela de estrutura básico padrão de custos e despesas. E ele dá a tabela 4, que é de investimentos. Isso aí a gente vai usar para o que ele está pedindo de mais novo agora, que são as taxas de retorno, né, para cada produto e global. E tem também os outros dados, que são os dados que geralmente a gente usa já ali no início para poder elaborar as tabelas iniciais, principalmente para a margem de contribuição. Então vamos lá. Geralmente ele colocou aqui no início da questão que uma empresa produz e vende normalmente 4.000 unidades de seus produtos por mês. Nunca vi ele usando esses produtos iniciais aqui, então não acho que vai ser agora que ele vai usar. Enfim, mas a gente tem que estar preparado e prestar atenção nisso aí. Aqui do lado eu deixei um passo a passo de que eu acho que é importante para essa matéria dele. Quais são os passos que a gente vai ter que fazer para resolver cada questão. Aqui eu dividi em 8 passos. E no decorrer a gente vai ver o que está acontecendo. A primeira coisa que ele pede ele fala aqui para a gente que tem uma restrição de 20% da matéria-prima, e aí ele pede para calcular. Já vão prestar atenção que ele fala que tem uma restrição de 20% da matéria-prima. Se a restrição é da matéria-prima, tem um negócio nessa matéria de custos que se chama fator limitante. O fator limitante, então, vai ser a matéria-prima. A gente vai ver lá na frente como que isso vai se aplicar na questão. Letra A. Ele está pedindo a margem de contribuição de cada produto com restrição. O que a gente vai fazer? Letra A. Primeira coisa, a gente vai montar a seguinte estrutura para descobrir a margem de contribuição. O que vai acontecer? Vamos distribuir aqui os produtos. E nesses produtos a gente vai seguir essa estrutura. Preço de venda bruto por unidade, que ele dá na questão ali no início, ele fala para a gente aqui o preço de venda e o produto. A gente vai colocar aqui por produto, e aí lá nos outros dados ele fala que sobre a receita bruta incidem 15% de tributos. Então, para cada produto que ele vender, tem 15% de tributo. Deixa eu ver esse aqui, o que eu faço. Pronto, resolvi. Tá gravando. Bacana, Dia das Mães, vamos lá. Tira os 15% dos tributos, a gente vai ter o preço de venda líquido. Aqui, se vocês repararem, peço que reparem aqui bastante nas fórmulas. A gente vai voltar nelas direto aqui nessa barra. O que vai ser aqui? Aqui a gente tem 45 é o que? 300 vezes 15% ali, B6 vezes 15%. Bacana. A gente vai fazer agora a subtração de B6, que é 300, por 7, que é 45, vai achar o preço de venda líquido. Beleza? A gente vai tirar agora os custos que são variáveis, matéria-prima, mão de obra, comissão, porque eles variam conforme produção, conforme vendas. Eles dependem de fatores externos para poder acontecer. Então, lá a gente vê em outros dados que sobre a receita bruta incidem 15% de tributos, já foi esse primeiro dado.
A segunda informação é que sobre a receita líquida incidem 10% de comissões. Está errado aqui, deixa eu corrigir, comissões. Incidem 10% de comissões. Então, a gente sabe que comissões será 10%. No preço da matéria-prima estão inclusos 20% de tributos recuperáveis e o ônus de encargos sociais sobre a mão de obra direta é de 100%. Até aqui a gente vai usar nessa parte de custeio variável. O que vai acontecer? Matéria-prima, a gente vai tirar, né? Porque é variável. A gente vai pegar os 20% do valor são recuperáveis. Então, a pergunta que a gente vai fazer é, qual é o valor? Para a gente achar o valor, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a informação que a gente tem na tabela 3 e ver quantos reais, quanto custa cada quilo de matéria-prima. E aí, lá está escrito que matéria-prima é R$25 por quilo de matéria-prima. E o que a gente vai fazer então? Vamos ver. Se é R$25 por quilo, quantos quilos que tem os produtos? Para o fogão, a gente usa 4,5 quilos de matéria-prima. Então, 25 vezes 4,5, a gente vai achar o valor inicial. Só que ele fala lá em outros dados que o preço da matéria-prima inclui 20% de tributos recuperáveis. Então, atenção comigo aqui, ó. Acompanhe o cursor aqui nessa área. Eu vou usar esse quadrante. O que vai acontecer? Se eu tenho 4,5 kg de matéria-prima e cada quilo custa R$25, vai dar para mim R$112,50. Só que eu tenho que 20% desse valor é recuperável. Então vai ser esse valor de 112,50 menos 20%. 112,50 menos 112,50 vezes 20%. Eu vou achar aqui o valor de R$90. Então, no caso, R$90 vai ser a minha matéria-prima sobre o fogão, que é o primeiro exemplo que a gente vai estar dando aqui. Segundo, mão de obra direta. Para mão de obra direta, a gente tem que R$8 a hora de mão de obra trabalhada. Onde a gente acha isso? Aqui. Mão de obra direta, R$8 a hora. Quantas horas que a gente teve para o fogão, por exemplo? Foram 6 horas. Então, 8 vezes 6 vai me dar o valor de mão de obra direta para o fogão. Só que ele fala lá em outros dados o seguinte, sobre o ônus de encargos sociais sobre a MAD é de 100%. Se é de 100%, o 6 vezes 8, que eu vou achar 48 tempo vezes o valor da hora, eu vou multiplicar por 2, que vai dar 96. Ou então eu somo 100%. 48 mais 48 vai dar a mesma coisa, dá o mesmo resultado do 100%. Terceiro ponto, comissão. Ele fala em outros dados que sobre a receita líquida incidem 10% de comissão. Sobre a receita líquida incidem 10% de comissão. Então eu vou pegar o preço de venda líquido, multiplicar 10%, vou achar aqui 25,50. Esses são os meus custos variáveis. Lembrando que isso aqui é tudo unitário, tá bom? Essa parte aqui a gente está tendo só os custos unitários. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar 255, que é o que? Preço de venda menos os tributos. Então a gente pega 255 menos os variáveis. A gente vai ter o valor de R$ 43,50. O que é R$ 43,50? Isso aqui representa a minha margem de contribuição. Beleza, vou fazer a mesma coisa para micro-ondas, lavadora e refrigerador e vou achar esses resultados. Quando a gente acha a margem de contribuição, o que significa achar a margem de contribuição? Significa que daquela receita que eu tive, já tirando os tributos e tirando o custo variável, eu vou saber quanto que aquele produto agrega de valor à minha empresa. Então eu vou ter uma noção real de quais são os produtos que me dão maior lucratividade, porque eu já tirei de forma geral tudo aquilo que poderia tirar o seu valor, como por exemplo, os custos e tributos.
Por que não usa custo fixo para a margem de contribuição? Porque os custos fixos, que são os custos que independem da produção, eles não variam, esses custos eles podem ser rateados por diferentes drivers, diferentes proporções, conforme o exercício vai dar para a gente. Então ele pode variar pela porcentagem de matéria-prima, ou então pela porcentagem de mão de obra direta. Só que o percentual de matéria-prima pode não ser igual ao percentual de mão de obra direta. Isso significa que o custo fixo vai dar para a gente um valor para cada produto, a depender de como eu distribuí, de como eu fiz o rateio de cada produto. Então a gente não toma ele como valor confiável. Os confiáveis são somente os variáveis, porque ele depende da produção e é aquele valor sempre para cada produto. Então eu tenho aqui que na margem de contribuição, até então o produto que mais me agrega valor é 388 do refrigerador, micro-ondas 176, depois lavadora e o último, o fogão, 43,50. Tá, mas eu vou considerar esses valores como sendo a margem de contribuição de referência nesse exercício? Não vou tomar esses valores porque as quantidades que nós vendemos de cada produto, ela variou. A gente tem um fator limitante que é a matéria-prima. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o valor total de quilos de matéria-prima. Como que a gente faz isso? A gente vai ler a questão, vai ver que lá no início ele fala para a gente qual que é o volume e qual que é o peso. Ele fala para a gente qual é o volume, de quanto foi produzido de cada produto, e ele fala para a gente também qual que é a quantidade de matéria-prima. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar 1.500, por exemplo, no caso do fogão, 1.500 unidades vezes 4,5 quilos. 1 quilo é 4,5, 1.500 vai dar 1.500 vezes 4,5, que vai dar para a gente 6.750. A mesma coisa eu vou fazer para micro-ondas, lavadora e refrigerador. Vou somar esse total e vou ver que tem 24.500. Beleza. Aqui, antes de seguir o raciocínio, galera, tem uma observação que é a seguinte. Se o fator limitante não fosse matéria-prima e se fosse, por exemplo, mão de obra direta, a gente calcularia o total de horas vezes a quantidade de produtos produzidos. Então, isso aqui seria a quantidade de horas, que no exercício a gente tem tempo de MOD. 6, 5, 12 e 20, que está no tempo de MOD na tabela 2 para cada produto. Então, o que a gente vai fazer? Como o nosso caso é matéria-prima, a gente vai continuar com o raciocínio de matéria-prima. A terceira coisa a se fazer é elaborar uma tabela de melhor mix para achar a margem de contribuição. Como que a gente faz essa tabela de melhor mix? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse valor aqui, que é o total de quilos de matéria-prima, e vai considerar que a questão fala que a restrição é da matéria-prima. A restrição é de quanto? 20% da matéria-prima. Então, se é de 20%, qual é o meu total de matéria-prima produzidos? A gente calculou aqui que é 24.500. 24.500. O fator limitante é de 20%, então vai ser 24.500 menos 20%, vai me dar 19.600. Reparem aqui no Excel como que eu fiz, 24.500 menos 24.500 vezes 20%, que é 20%, que 24.500 é a célula B27 e 20% é a célula C27. Eu vou achar o valor total de 19.600. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 19.600 é o valor total que eu achei de quilos de matéria-prima a ser produzidos. Então agora a gente vai ver qual que é o melhor produto, qual produto tem a melhor margem de contribuição dentro desse exercício para a gente produzir mais. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai elaborar essa tabela aqui, que é o terceiro passo de melhor mix. Gente, eu acho importante também salientar que essas tabelas elas podem ser usadas em várias questões. Ele provavelmente só vai mudar os dados. Aqui, por exemplo, eu tenho fogão, micro-ondas, lavadora e refrigerador. O que vai acontecer? Eu já achei lá em cima que a minha margem de contribuição, por exemplo, para o micro-ondas é de 43,50. A gente fez os cálculos aqui
e achou a primeira margem de contribuição sendo R$ 43,50. E as demais a gente também achou a margem de contribuição. Só que a gente tem um fator limitante. Quem é o fator limitante? A matéria-prima. E onde que eu acho os dados da matéria-prima? Eu acho aqui. Quantidade de matéria-prima na tabela 2 fala pra gente. 4,5, 2,5, 12,5 e 10,5. Esses aqui são os fatores limitantes, que são da matéria-prima. E agora o que eu vou fazer? Eu vou achar a margem de contribuição por fator limitante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu vou dividir a margem de contribuição pelo valor do fator limitante e vou achar a margem de contribuição por fator limitante. Isso aqui agora, reparem que margem de contribuição aqui, a primeira que a gente calculou, e margem de contribuição por fator limitante, elas estão em azul. Por que elas estão em azul? Eu quis dizer que essas informações, elas são para fazermos análises, elas não são para a gente multiplicar nem nada. No momento a gente só vai usar essas aqui como análise. Então, o que eu consigo ver a partir disso? Eu consigo ver que qual dos produtos com esse fator limitante me dão a maior margem de contribuição. Ou seja, qual desses produtos que me dão o maior lucro? Vai ser, no caso, o micro-ondas. Por quê? Porque o micro-ondas ele me dá R$ 70,40 na margem de contribuição. Então, qual que é o raciocínio agora? Esse aqui é o raciocínio chave para a gente poder deslanchar nas outras questões, e aí a gente já faz pelo menos 40% do exercício só nessa parte aqui. Vai ser o seguinte: a gente considera que a gente tem que produzir 19.600 quilos. Então a gente tem isso aqui que dá para produzir, porque a gente tem uma restrição de 20% do total. Então a gente pode produzir 19.600 quilos. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai considerar a maior margem de contribuição e vai colocar quantos quilos que podem ser produzidos até então com ele. Como assim? 70,40 maior margem de contribuição no micro-ondas. A gente calculou aqui no segundo passo qual é o valor total de quilos de matéria-prima. O valor total que a gente tem de quilos de matéria-prima aqui, no caso do micro-ondas, é de 3.125. Então a gente vai colocar aqui, primeiro preenche os quilos de matéria-prima e depois a gente vai ver quanto que vai ser a produção. Então a gente vai colocar, inclusive podemos até inverter isso aqui. A gente pode colocar esse quilos de matéria-prima aqui no lugar da produção. Mas eu vou deixar aqui, depois vocês anotem aí no caderno seus, ou então pede esse Excel que eu estou fazendo aqui. Mas o que a gente vai ver primeiro é o seguinte: a gente vai colocar o tanto que a gente já calculou aqui, que é 3.125, e vai fazer a divisão de 3.125 por 2,50, que é o fator limitante. Então, se a gente fizer 3.125 dividido por 2,50, a gente vai achar 1.250, que é esse valor que eu coloquei aqui da produção. A gente vai achar 1.250. Beleza, só que eu tenho que produzir 19.600. Ainda dá para produzir mais. Então, eu vou fazer agora com a segunda maior margem de contribuição, 36,95. Quanto que eu calculei aqui do refrigerador? Refrigerador, 5.250 quilos. Então, eu vou colocar aqui 5.250 quilos. Vou dividir por 10,5, que é o meu fator limitante. E vou achar que eu posso produzir 500 unidades. Tá. Mas se a gente somar 5.250 com 3.125, a gente vai achar aqui na soma 8.375. Ainda não bateu os 19.600. A gente vai para o próximo fator, para o próximo produto. Lavadora. Aí a gente vê quantos quilos que teve. Lavadora teve muito quilo. 9.375 divide por 12,50, a gente vai achar os 750 itens. Então, 750. Eu já fiz esses três aqui. Eu tenho 17.750 já produzidos. Só que eu posso produzir no máximo 19.600. Então, eu tenho que me atentar a isso. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar
A soma desses três, então, é igual a soma desses três produtos que eu já fiz. Esse aqui é como se eu não tivesse feito ainda, que é o fogão, que é o que me dá a pior margem de contribuição. Eu vou somar esse daqui para poder ver quanto que eu vou poder produzir do fogão, que é o que menos me dá lucro. Então, para mim, o fogão, tanto faz, vou produzir bem menos dele. Não importa quanto que eu vou produzir dele, importa se eu produzir o máximo possível daqueles que me dão maior margem de contribuição. Então, se eu pegar aqui a soma, eu vou achar 17.750. Só que eu posso produzir 19.600. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a diferença de 19.600 e 17.750. Vou achar 1.850 quilos, que vai ser o que eu posso produzir do fogão. 1.850 quilos dividido por 4,50, eu vou achar 411,11 unidades. Beleza? Então tá, isso aqui eu achei agora as unidades de produção, conforme a margem de contribuição aqui que nós achamos no decorrer da questão. Bacana, a gente acaba assim resolvendo a questão A, que pede a margem de contribuição de cada produto com restrição. Então a gente fez a tabela de melhor mix considerando o fator limitante. Quais foram os passos? Montamos a estrutura, descobrimos a margem de contribuição unitária. Depois a gente viu quantos quilos que a gente teria de matéria-prima, que é o fator limitante. E depois a gente montou a tabela de melhor mix. Achamos aqui a quantidade e a margem de contribuição por produto. Essa aqui é a resposta da letra A. Então, letra A está feita. Bora para a letra B. A letra B pede o resultado mensal global da empresa. Como que a gente vai achar o resultado mensal global? A gente primeiro, então, vai montar a estrutura de vendas. Como que faz isso? Pega o volume de vendas e multiplica pela margem de contribuição. Tá, mas a gente tem que prestar atenção que lá na questão fala o seguinte: houve vendas de 80% da produção de cada produto. Então, nós não vendemos 100%. Quem seria 100%? Seria aqui 411, 1.250, 750 e 500. Mas a gente não vendeu 100%. A gente vendeu 80% de cada um desses. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 411, por exemplo. Então, vamos lá. 411,11 menos 411,11 vezes 20%. Aí a gente vai achar 328,89, que é esse valor que corresponde aqui na tabela. E esse valor é o que foi vendido. A mesma coisa para os outros produtos. Então, mesma coisa para os outros produtos. A gente considera então o volume de vendas de 80%. A margem de contribuição, a gente vai usar a margem de contribuição original, que é 43,50. Ah, mas por que a gente não vai usar essa margem de contribuição? Porque essa daqui ela tem fator limitante por produção de matéria-prima. A gente achou aqui o melhor mix. Aqui ele dá para a gente o valor real da margem de contribuição independente de fator limitante. Então a gente vai multiplicar por 43,50 e vai achar 14.306,67. O que é isso? Isso aqui é a minha estrutura de vendas, isso aqui é a minha receita. Beleza. Aí a gente faz a mesma coisa para os demais produtos. E o quinto passo é distribuir os custos fixos. Quais são os custos fixos? Aqui, lá na questão, ele fala para a gente que, nos outros dados, que os custos fixos comuns serão rateados com base na produção. Então, a gente vai ratear os custos fixos comuns com base na produção. Onde é que estão os custos fixos comuns? Aqui. Nessa linha aqui, a gente tem que os custos fixos comuns a todos os produtos nos dá o total de R$45.000 por mês. R$45.000 por mês vão ser rateados entre os 4 produtos. Tá, bacana. Como que a gente vai fazer isso? Ele fala para a gente que ele é rateado com base na produção. Então, qual foi a produção que a gente teve? A gente conseguiu produzir, se vocês olharem aqui, a produção foi essa daqui, total de 2.911,11, o total da produção. A gente vai ratear aqui, então o que a gente vai fazer?
Quanto que 411,11 representa de 2.911,11? A gente vai ver que representa 14%. E assim também para os demais. Isso aqui é a proporção que a gente vai utilizar para ratear esse valor aqui dos custos fixos comuns de R$45.000. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada produto, o total de contribuição, e aqui a gente vai colocar os custos fixos. Quem são os custos fixos? 45.000 vezes o total aqui que a gente achou de cada um da proporção da produção. Então 14%, 43, 26 e 17. A gente vai multiplicar por 45.000 e vai achar 6.354 e esses valores aqui para os outros produtos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o valor do produto, o total de contribuição que a gente teve do produto. Como é que a gente achou o total de contribuição, que é a receita? A gente achou multiplicando o volume de vendas vezes a margem de contribuição e achou o total de contribuição. A gente vai pegar o total de contribuição e subtrair agora os custos fixos e achar o total de contribuição líquido por produto, ou receita líquida. A gente depois soma tudo isso aqui e acha o total de contribuição líquido sendo 402.511,17. Beleza? É a soma disso tudo aqui que a gente calculou. Bacana. Aí ele vem para a gente e fala que quer o resultado global. É isso que pede a questão B, a letra B. Como é que a gente calcula o resultado global? A gente vai pegar o total de contribuição líquida ou receita líquida, que a gente somou aqui e achou 402.511,17, e vai subtrair os custos fixos diretos. Ah, onde você achou os custos fixos diretos? Lá na questão. A gente vem aqui na linha 23 e vê os custos fixos diretos dos produtos. Como é que a gente vai fazer? A gente vai somar tudo isso aqui e vai achar R$420.000. Esses R$420.000 a gente vai colocar nos custos fixos diretos, que é o total do valor. Então a gente vai subtrair da receita líquida, a gente subtrai os custos fixos diretos, as despesas administrativas, que estão na questão, despesas administrativas, e as despesas comerciais, que estão também na questão, as despesas comerciais, R$10.000 aqui. A gente vai subtrair 402.000 por 420, 20.000 e 10.000. A soma disso tudo aqui dá 450.000. Logo, se meus custos fixos e despesas gerais são maiores que minha receita líquida, eu vou ter no resultado um prejuízo de 47.488,83. Bacana. Aí a letra B perguntava para a gente o resultado mensal global da empresa. A gente achou o resultado mensal global, que é prejuízo de 47.488,83. Beleza. Agora a gente vai para a letra C. Taxa de retorno identificada de cada produto. O que a gente vai fazer aqui? Dividir o total de contribuição líquida, ou seja, a receita líquida, pelo investimento total de cada produto. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar aqueles valores que a gente já achou, no caso, aqui, total de contribuição líquido por produto, que é a receita líquida, que é o total de contribuição, que é a receita, menos os custos fixos, e a gente vai achar o seguinte: 7.952, 156, 90, 147, e vai colocar aqui 7.000, 156, 90 e 147. E a gente vai dividir isso pelo investimento. Ah, onde que você achou esse investimento? Investimento está na tabela 4. Investimentos ativos identificados por produtos em reais. A gente vai fazer o seguinte: já soma logo o estoque junto com o imobilizado, porque a gente vai sempre usar o total. A gente não usa esses valores aqui à parte, não. Usa o total, a soma dos dois. 220.000, tá aqui 220.000 para fogão. E os demais também. E também tem os custos comuns que a gente não vai usar ainda. Por quê? Porque na C, ele pede para a gente a taxa de retorno de cada produto. Então a gente vai pegar cada produto, o valor de total de contribuição líquido por produto e dividir pelo total de investimento para cada produto. Até que a gente vai pegar esses valores, 220, 260, 272, 285. Beleza? O que a gente vai fazer?
Enfim.